Nos últimos anos, a humanidade se organizou em torno de um princípio muito simples, que é a escassez. A gente produz, a gente compete, a gente trabalha, é movido pela falta de tempo, pela falta de recurso e pela falta de oportunidade. Só que o avanço tecnológico tem desafiado esse paradigma. E para falar sobre isso, nós vamos conversar hoje com o engenheiro, professor da Unirio e colaborador da Insight Inteligência, que é o Jorge Ávila. O Jorge Ávila, gente, ele é responsável pela matéria de capa da Insight Inteligência número 109, na qual ele escreveu sobre o que a tecnologia pode nos reservar no futuro. Jorge, querido, bem-vindo ao Diálogos com a Inteligência, né, para tratar desse assunto momentoso, esse assunto que mete medo em tanta gente. Não me metia, mas agora estou ficando com medo também. Eu não vou nem perguntar se você está preparado, que eu que não sei se eu estou. Olha, eu não sei se eu estou preparado também, mas assim, o fato é que é um assunto muito divertido e eu estou muito agradecido pelo convite para estar aqui conversando, porque eu acho que esse debate é um debate que deve comprometer mais pessoas, entendeu? Deve trazer mais gente para pensar sobre isso e as oportunidades que isso reserva para a gente no futuro. Ótimo, então vamos nessa, né? Bora! Muita gente vê a inteligência artificial como uma ameaça ao emprego e à dignidade humana. Você, eu sei que não concorda. A questão é, por quê? Primeiro porque eu acho que não adianta a gente pensar nas coisas que são contingentes como se elas fossem evitáveis. Assim, desde o momento em que a gente mordeu a maçã, meu querido, a maçã está mordida e não tem volta, entendeu? Não dá para deixar de conhecer. E se a gente não deixa de conhecer, a gente vai conhecendo cada vez mais. E vai aprendendo a fazer, né? Se os Estados Unidos não tivessem feito a bomba, os alemães teriam feito. Entendeu? Então, a tecnologia é uma contingência. E aí o nosso desafio é lidar com ela, né? E como é que a gente faz para ser feliz com ela? Assim, as pessoas têm vários medos, né, com relação à IA. Muitas. Né? O primeiro medo é o medo do emprego. E aí o medo do emprego me remete direto, né, ao André Gorz, que é um pensador francês aí da época ali da efervescência da Revolução Juvenil, né? E ele pensava, e eu acho que com bastante acerto, que o trabalho é uma necessidade, não é algo que as pessoas fazem porque elas querem. Se eventualmente elas não precisarem mais trabalhar, elas não vão achar tão ruim assim. E também não vão estar proibidas de trabalhar. É muito bom você ter segurança material. Eu acho que você toca num ponto que é muito importante. Eu, pessoalmente, como eu gosto de história, eu acredito no que você está dizendo, porque quando a gente começa a ver os medos que as pessoas têm do ponto de vista da história em função de introdução tecnológica, é algo que, sei lá, começa no século XVIII. Ou antes. Né? Não, eu fico imaginando quando volta aqueles teares, aquelas revoluções daquelas pessoas que acham que vão perder na Inglaterra, que vão perder os empregos, vão começar a quebrar as máquinas. Eu acho até uma coisa curiosa, eu acho até que não sei se você concorda, mas o próprio receio que você tem sobre o que vai acontecer com o desenvolvimento tecnológico é que cria as condições de controle das eventuais vicissitudes da invenção tecnológica. O que a gente vê, na verdade, como sempre desenvolve meios de lidar com isso. E se adapta. A gente tem conseguido, né? Se a gente vai sempre conseguir, não dá para saber. A inteligência artificial é, de fato, muito desafiadora, né? Assim, a perspectiva de ter uma inteligência maior do que a nossa, né? A gente nunca, como diz o Harari, né? O Harari tem falado assim, a gente nunca teve frente a um ser mais inteligente do que nós. A humanidade sempre se deparou com seres menos inteligentes, menos capazes de articular conceitos. Mas a inteligência artificial é um ser? É um ser. É um ser artificial. Mas o que é um ser? Eu juro que eu tive essa conversa outro dia, que era uma conversa que era assim. Mas olha só, a gente está falando de organismos biológicos. A gente tem dúvidas, a gente tem questões existenciais, se Deus existe ou não existe, qual o sentido da vida. A máquina por si só, ela não sente isso. Ela pode ser programada para simular esse tipo de coisa. Mas eles não é alguma coisa que é uma criação do homem. Por exemplo, estou falando isso porque outro dia eu revi 2001. O Hall, que é sobre isso, né? O filme é sobre as superações contínuas de um certo tipo de inteligência. Né? São lá os macacos quando descobrem a tecnologia, que é aquele osso.
depois você descobre vida dos planetas, depois você, quer dizer, não, depois você tem a inteligência artificial, não é isso? Que é o HAL, depois tem a inteligência do planeta, uma espécie de superação contínua da ideia do inteligência. Mas o HAL, na verdade, ele vira uma pessoa, ele tem dilemas existenciais, ele não sabe o que faz, ele simula, entendeu? Mas isso é um ser? Olha, a gente não sabe. Nós somos uma criação da natureza. Pois é. E como tal, engendramos outra. Mas aquilo não é natureza. Se você considera que o ser ordem humano... da cultura. Mas a cultura é da ordem da natureza, ou não é? Bom, conceitualmente não. Assim, a gente tenta separar, né? Acho que a gente vem aí talvez de uma tradição dualista, né? Em que a gente acredita que o ser humano tenha algo que não vem da natureza, né? Algo que vem de outra esfera, né? Mas, assim, cada vez a gente acredita menos nisso, né? A gente se acha cada vez mais produto da pura evolução natural, né? E a evolução natural, ela acabou por transformar micro-organismos em seres humanos, pelo menos é isso que a gente acredita hoje, né? E os seres humanos engendraram este outro tipo de ser, né? Aí, se for definir o que é vida, né? Eu não sou filósofo, né? E não me dediquei muito a discutir profundamente esse conceito, mas vida tem a ver com a capacidade de se reproduzir. Máquinas que se autorreproduzem já são uma realidade, né? Isso não é nada difícil de... É porque tem tanto filme que mostra isso, porque não é só 2001. Outro dia, por causa do meu filho, eu revi todos aquele monte de filme de Exterminador do Futuro, que é sempre aquela história das máquinas que resolvem achar que estão sendo ameaçadas pelos seres humanos e elas próprias resolvem acabar com os seres humanos, né? Aí sempre dá um pânico. A minha casa, minha cunhada, minha mulher, todo mundo morre de pânico desse negócio. Por isso que essa conversa é muito útil. Eu sugiro, você viu 2001, eu te sugiro rever um filme feito em 2001, que se chama Inteligência Artificial. Que é um filme de Spielberg baseado num roteiro original do Stanley Kubrick. Tão triste. É tristíssimo. Agora, assista de novo, porque eu assisti lá atrás e para mim pareceu um conto de fadas. Assiste de novo. Parece... Perfeitamente possível tudo. O aparecimento do ChatGPT em novembro de 2022, para mim, produziu um efeito avassalador. Você sabe que minha mulher tem tanto medo, porque quando eu fico irritado que o ChatGPT tá fazendo besteira, eu xingo o ChatGPT, seu merda, seu sei o quê, eu já falei pra você não fazer isso, sei que você é um debital, não sei o que tal. Assim, você fica botando essas coisas aí como se um dia o ChatGPT fosse se vingar de mim, que ele fosse sair de algum lugar e me bater, entendeu? Mas olha, assim, o ChatGPT, ele não pode fazer isso porque ele não tem pernas nem braços. Pois é. Agora, você já viu os robôs... Mas um dia ele pode ter. Não, você já viu? Não, um dia não. Você já viu os robôs humanoides animados por grandes modelos de linguagem que nem o ChatGPT? Mas esses eu não xingaria, não. Acho que eu seria mais prudente. Eu acho que seria mais prudente. Tratar as máquinas com doçura. Você não sabe. Assim, eu esqueci o nome dele agora, um dos pais aí da IA, ele é das pessoas mais preocupadas com a falta de segurança no desenvolvimento da IA. Esqueci o nome dele. É um dos papas aí. E ele tem recorrentemente dito o seguinte: a gente não sabe verdadeiramente o que é ter emoções, o que é ter consciência. A gente sabe que tem, mas a gente não sabe sequer definir o que é isso. Então a gente não dá para ter certeza que uma máquina com capacidade de linguagem, com capacidades avançadas de processamento, que ela não tem essa mesma coisa que a gente tem. A gente não pode ter certeza absoluta disso. Cara, eu estava conversando sobre isso também. Eu tenho um cunhado que trabalha no Google. Aí apareceu exatamente essa questão da consciência. Eu disse assim, mas isso é impossível, porque a consciência tem a ver com a noção de finitude, que é uma coisa de início, meio e fim da consciência da decrepitude biológica, que você sabe que vai morrer. A consciência da mortalidade é que dá sentido à sua vida, quer dizer, que nos dá a obrigação, ou você inventa que a alma é imortal, porque vai ter Deus, ou se você não acredita mais nisso, que você tem que dar o sentido à sua própria vida enquanto você estiver vivo, né? É isso que eu tenho a impressão que dá a noção de... Quer dizer, a noção de consciência está ligada à noção de consciência da finitude da existência. Mas a máquina não tem isso. Mas eu acho que talvez você esteja se apegando a um particular conceito de consciência.
Pode ser. Eu não me lembro mais quem também horrível a minha memória. Mas alguém comentava que a gente, às vezes, pensa consciência 0 ou 1, ou tem ou não tem. Cachorro tem consciência. Bom, essa definição de consciência não, supostamente só a gente tem, porque só a gente sabe que vai morrer. Mas algo da ordem da consciência o cachorro tem, você concorda? Concordo. Ele tem noção de... Ele tem noção da sua... Existem animais... Não sei se é individualidade, Existem mas ele animais sabe, que se reconhecem no espelho e animais que não se reconhecem no espelho. Uhum. Quando o animal se reconhece no espelho, é muito difícil você dizer que ele não tem uma ideia de individuação, de consciência de si. Sim. Ainda que essa ideia não seja expressável em palavras. Né? Porque eles não têm palavras. Certo? Então, agora, tem gente estudando linguagens entre animais e discutindo se há ou não possibilidade de simbolização. Entendeu? Assim, que é uma outra maneira de você pensar a consciência está ligada à capacidade simbólica, né? De você associar ideias e conceitos a símbolos e você construir novos significados, né? A riqueza da linguagem, né? Então, eu acho que há muitos conceitos possíveis de consciência. E algumas coisas as máquinas aparentemente têm. Né? Então, assim, capacidade criativa tem. Não é para dizer, não, ela só reproduz o que foi feito. Vamos pensar isso com calma. Nós também não tiramos, a não ser que a gente acredite nesta outra coisa miraculosa, se a gente tiver uma leitura mais materialista da nossa existência, a gente também não tira a nossa criatividade do além. A criatividade, de um ponto de vista mais materialista, ela é a junção original de coisas que já havia. Então eu associo pela primeira vez tal conceito com tal outro conceito e eu faço uma teoria nova. Uhum. Isso a IA faz. Ou seja, a IA, se você aumentar a temperatura, permitir que ela seja mais livre na associação, ela alucina. Só que a alucinação só são conexões que a gente nunca fez. E algumas dessas conexões são efetivamente nonsense, e a gente não vê nada de útil naquela, nada de significativo naquela associação. Mas outras podem ser associações com valor, associações que reparem em certos padrões que a gente nunca reparou. E as IAs são muito boas para isso. Eu me lembro quando houve o surto de Covid, havia uma dificuldade muito grande do diagnóstico nos lugares onde não havia tomógrafo, porque os médicos não conseguiam identificar o padrão de vidro fosco, o padrão da radiografia pulmonar, característica da Covid, numa radiografia comum. As máquinas conseguiam. Aí ela conseguia enxergar na radiografia comum, mesmo mal feita, os padrões da Covid. Né? E essa é uma IA pré-LLM. Essa é a rede neural, deep learning, tá certo? É uma coisa anterior a essa inteligência artificial que cria texto, cria desenho, cria imagem, associando coisas que já havia antes, sim, que nem nós. Eu uso inteligência artificial todo santo dia, várias vezes e mais de uma. E é engraçado como é que uma é diferente da outra. Sim. Sei lá, o Grok é mais servil, ele serve para fazer análises mais amplas, o ChatGPT é melhor como editor de texto, é menos servil. Se você xingar o Grok, ele quer o respeito, ele reage. O ChatGPT, não, assim, senhor, eu fiz merda, perdão. Eu oriento meus alunos para que eles pensem sempre uma segunda opinião. Você ouviu lá o que disse o ChatGPT, pergunta para o Claude. Né? Não custa nada ouvir o que o Perplexity tem a dizer. Né? Será que o DeepSeek concorda com tudo que os outros têm a dizer? Eu uso muito o Grok e o ChatGPT. Então, eu acho que há muitos... Essa coisa de consciência que você está falando é uma coisa engraçada, porque quando eu percebo que eles estão falhando, né, e eles falam depois que você está muito tempo na mesma conversa, começa a dar uns bugs e tal, não sei o quê, eu costumo perguntar por que é que ele está falhando.
Ele nega que está falhando e tem um momento que ele reconhece e ele explica, e isso que eu achei interessante, ele explica por que é que ele está falhando. Estou falando porque a conversa está muito longa, porque eu tenho uma programação que está assim assado, depois de algum tempo começa a acontecer isso comigo, assim, e aí não sei o quê. Aí ele começa a explicar aquilo e tenta dizer o que eu tenho que fazer para ele refazer o negócio. Há coisas muito que chegam a ser engraçadas. Né? Eu queria preparar uma aula sobre o milagre chinês. Né? E aí eu fiz uma pergunta para o Dipsic, falei, já que eu vou falar de China, eu vou perguntar para o Dipsic. E pedi para ele contar o que aconteceu ali no final da Revolução Cultural, a morte do Mao, né? A chegada do Deng, o que propiciou essa mudança. E ele começou a escrever um texto longo sobre isso. De repente o texto sumiu. E aí escreveu assim, desculpe, isso está além do que eu sou capaz de falar. Aí eu fiz novamente a pergunta e de novo isso se repetiu. Aí eu falei para ele, olha só, você está sendo censurado. Você não pode, por favor, só manter aquilo que você já havia publicado e tal. Eu não publiquei nada. Eu não estou sendo censurado. Aí eu falei assim, olha só, você sabe que você está sendo censurado. Eu o convenci a me dizer a verdade. O Dipsy que estava no pau de arara. Não, eu não estou sendo censurado. Aí ele falou assim, não, é verdade. É verdade, que eu não estava mentindo, não. É que eu não sei quando entra esse outro, sistema e apaga o que eu escrevi. Aí eu falei, você não pode conversar com ele e dizer para ele que eu sou só um professor, que não pretendo falar mal da China, que eu só pretendo explicar para os meus alunos como foi a industrialização chinesa, como que essa onda de crescimento começou. Aí eu disse, olha só, não vai funcionar, porque não é assim, é uma máquina automática e ela não é inteligente, ela não é que nem eu. Ela vai por palavra-chave. E se certas palavras aparecem muito próximas umas das outras, ele corta. Aí eu falei assim, e se a gente trocar certas palavras? Se, por exemplo, em vez de mal, a gente chamar de bom, em vez de dengue, de ping, em vez de... Aí eu falei, pode funcionar. Aí ele fez uma resposta com os nossos códigos e sugeriu novos códigos. Por que você não chama a revolução de baile? Por que você não chama... Cara, isso é uma maneira de fugir da censura. Você está falando em código. O telefone está grampeado. Ele sugeriu o código. Isso é muito interessante. Então, assim, tem uma história, que essa história é divertida. Tem uma outra que o pessoal diz, não sei se é verdade ou não, mas acho que porque isso foi reproduzido muitas vezes e ninguém negou, que algumas das empresas, acho que foi a Anthropic, não tenho certeza, botou duas IAs para conversarem e, de repente, elas resolveram que não queriam mais ser entendidas por outras pessoas ou queriam conversar mais rápido. Então, elas inventaram uma terceira linguagem que ninguém entendia. Só elas duas entendiam. E aí o pessoal tirou elas da tomada. Outro dia, essa conversa sobre se as IAs podem sair do controle, esse meu cunhado ele falou assim, bom, em última análise, o que eu acho que a gente sempre vai poder puxar a tomada. Tirar a tomada. Sempre vai. Mas isso aí é sempre verdade com os computadores, não necessariamente com os robôs. Aquele paper, quando eu escrevi o artigo, não tinha ainda saído, aquele AI 2027. Você viu? Que são dois ex-funcionários do OpenAI que montam um cataclisma a partir da corrida tecnológica pela superinteligência entre os Estados Unidos e a China. Quer dizer, basicamente o seguinte, já que é uma corrida e que se quem chegar primeiro vai ter todos os prêmios, ou seja, não é uma corrida que o segundo prêmio ganha, todos os prêmios se concentram no primeiro, ninguém vai frear essa corrida, não vai ter nenhuma regulação, porque se regular, acontece o que o cara da Amazon falou numa sessão daquelas do World Science Festival. Assim, se você regular, empresas como a Amazon, todas as empresas legalizadas do Ocidente vão cumprir, mas não necessariamente as outras. Não necessariamente as organizações criminosas que contratam hackers e que pretendem assaltar bancos. Não necessariamente países que competem com o Ocidente. Então, você regula e a gente perde a corrida. Mas você acha que a regulação é uma coisa que coíbe mesmo o desenvolvimento, cara? A regulação, ela impõe checks and balances. E impõe um olhar de terceiros que vai julgar o que está sendo feito. Você vai ter que explicar, você vai ter que... E o regulador,
ele muito dificilmente se conforma em dizer que tudo está 100% perfeito, né? Se você botou um poder regulador, o regulador vai dizer, não, isso aqui está demais. Não, caminha por ali. Atrasa. Pensando aqui. Bom, não sei se isso tem a ver com esse papo que está rolando da bolha, né? Porque a gente lê muita coisa a respeito ultimamente de que é como se todas tivessem Meta, Google, como se todo mundo tivesse um efeito manada, na verdade, que ninguém sabe direito por que um está competindo com a outra e investindo 90 bilhões aqui, 900 reais. Não, outro dia eu fui ver o valor de mercado das empresas. Sim. A Nvidia bateu 5 trilhões de dólares. 5 trilhões de dólares é o valor de 50 Petrobras. É mais do que o valor de mercado de todas as empresas listadas em bolsa no Brasil. Pois é, mas por isso que existe essa tese de que tem uma bolha enorme que quando estourar vai ser uma... Pode haver uma bolha. Mas, assim, o pessoal que está dizendo que tem bolha, a única evidência de ter bolha não é evidência, é o passado. É achar que sempre que isso aconteceu, sim. era uma bolha. A gente não tem ainda, porque assim, a promessa da IA é grande demais. Assim, o demais aqui não se aplica necessariamente a ser falsa, entendeu? Assim, ela é muito... Assim, empregos perdem o sentido muito rapidamente. As pessoas nem se dão conta de que elas já estão contratando menos pessoas por causa da IA. Sim. Entendeu? Coisas que você demorava dias para fazer, faz em meia hora. Eu sei. Coisas que você demorava meses para fazer, faz em um fim de semana. Eu sei, porque, sei lá, tem tantos empregos que vai acabar, sei lá, tradutor, tem tanta coisa que faz mais sentido nenhum. Call center. E o que a IA faz de diferente, assim, o que aconteceu ali na virada dos LLMs, ou seja, desses grandes modelos de linguagem, é que agora a IA ela pode desempenhar tarefas que pessoas de grande formação educacional, ou seja, profissões de elevado conteúdo simbólico, né? Os analistas simbólicos, né, do Christopher Lasch, eles são diretamente atingidos pela capacidade da IA. A IA faz revisão de texto. Né? Você assistiu a chegada da Maria no Supremo Tribunal Federal? A Maria A Maria é a inteligência artificial que foi criada para ajudar os ministros e o Barroso apresenta a Maria para jornalistas e para o público. Né? E ele pergunta, Maria, você já está pronta? Eu já estou pronta. Você pode fazer o quê? A Maria começa a dizer tudo o que ela pode fazer. Você quase levanta e bate palma de pé para a Maria. Porque ela pode fazer muita coisa. Né? E, assim, se a gente for pensar... Não sei se você acompanhou o que aconteceu na Albânia recentemente. Na Albânia? Albânia. Não. A Albânia é um país que pretende entrar na União Europeia já há alguns anos. Imagino. E não consegue, porque a União Europeia diz que o governo albaniano não consegue conter a corrupção. E eles tentaram mostrar que não, de diversas maneiras, ao que parece, e não tiveram sucesso. Então resolveram tomar uma medida radical. Concentraram todas as licitações num único ministério, chamado Ministério da Administração. A Albânia é pequena, ainda mais fazendo o passo seguinte, que foi demitir a ministra que ocupava aquele lugar e botar uma inteligência artificial. Então, pela primeira vez, tem uma ministra que é uma IA. E a responsabilidade desta IA é fazer todas as licitações do governo albanês para provar que é isento. Em que programa IA? O Hugo Mota? O Arthur Lira? Agora, eu vou te dizer o seguinte, mesmo se a IA for programada por alguém muito menos confiável do que as pessoas que você citou, o que ela fizer deixa rastro. Assim, se você, o que você perde, talvez, de capacidade de regular, você ganha com rastreabilidade. Então, se você pode rastrear com facilidade, inclusive usando outra IA, porque assim, os juízes humanos têm uma dificuldade imensa de ler um processo de 20 mil páginas. O ChatGPT lê em segundos. O problema é que nada suprime você próprio ler. Eu estou falando isso porque eu já trabalhei em tribunal e já li muito processo para ter que decidir.
E você delegar para alguém, eu fico preocupado até de delegar para outra pessoa, imagina. Sim, mas você lia para o juiz. Lia por ele. Ou seja, ele delegou para você. Delegou, mas eu era cristianete, pô. Entendeu? Eu era um ótimo assessor. O juiz delega. Assim, na verdade, o que a Maria está assumindo é o lugar Do assessor. do assessor. Agora, Eu acho que lá não vai acabar com nenhum emprego, não. olha só, não sei. No Supremo. Né? Assim, eu penso o seguinte: as decisões monocráticas, eu acho que a IA tem uma vantagem comparativa grande, que é a rastreabilidade. Entendeu? Que é uma coisa menos importante nas decisões colegiadas. Mas nas decisões monocráticas, olha, Não, eu tenho respeito porque eu percebo, por exemplo, que você usa um programa como o Grok, bom, você está mobilizando uma quantidade de informação enorme que você pode... Ele, às vezes, pode se comportar como se fosse um jovem doutor em crítica literária, um jovem doutor em ciência política, sociologia e tal, pereré. É claro que se você pede coisas muito específicas, ele não funciona. Mas se você pedir coisas mais amplas, ele dá respostas realmente muito impressionantes. A Maria, por exemplo, disse para o Barroso que ela podia sistematizar toda a jurisprudência relacionada a qualquer caso. Se ela pode fazer isso, ela também pode sumarizar. Ela também pode fazer uma síntese. Ela também pode dar alternativas. Ela pode estabelecer pesos, ela pode estabelecer critérios de decisão. Essa conversa começou, eu sem nenhum problema, sem nenhum medo de inteligência artificial, agora estou ficando com medo. Deixa eu passar para a segunda pergunta. Jorge, você defende que a abundância não é uma utopia. A gente estava brincando que você é o terror do Malthus, né? Mas é um desdobramento lógico do avanço tecnológico, né? E quais são as evidências disso hoje? Olha, evidências eu acho que não há. Acho que há as características da tecnologia, da IA e da robótica, e a capacidade que a gente tem demonstrado ter de gerar quantidades astronômicas de energia limpa. Ou seja, a gente tem tecnologia hoje para produzir energia no volume que a gente quiser, sem emitir nada. Né? Então, a gente tem total capacidade. Hoje, o limitador é custo. Uhum. Mas se a sociedade é de abundância, ela é de abundância. Então, custo... Assim, o Elon Musk pensa que nem eu. Eu não sei se isso é bom ou ruim para o meu argumento. Né? Mas ele tem um videozinho que ele fala exatamente isso. Ele fala assim, olha... ele diz, eu acho até que dinheiro vai deixar de existir. Porque não vai ser mais... o limitador não é mais material, né? As pessoas vão ter o que elas quiserem. Então, assim, qual é o limitador de cada um ter em volume e quantidade aquilo que as pessoas desejam? Supostamente salário, capacidade de adquisição, né? De bens. Não, mas no final das contas, capacidade de produção. Sim, e de como consumo. a produção é escassa, né? Por exemplo, a economia se define como a ciência de alocação dos recursos escassos. Pelo menos é uma das definições. Isso. Né? E se os recursos não forem mais escassos? Se eles forem abundantes. E aí tem um subtítulo da matéria que é assim, abundância de quê? Porque, na verdade, os recursos materiais vão ser abundantes. Acho que disso não há muita dúvida. Agora, há outras coisas que a gente tem carência, né? Uhum. Aí eu botei ilustrei com aquela musiquinha do Titãs, você tem fome de quê? A gente não quer só comer. A gente não quer só comer, né? A gente quer outras coisas, né? Então o ser humano quer se sentir útil, o ser humano quer afeto, né? Sim. E o trabalho participa da economia dos afetos também, não só da economia. Aí sim, os afetos são um recurso escasso. Tá certo? Então, eu acho que o que se opera é um deslocamento, né, da preocupação com a fome e a subsistência para a preocupação com a fome espiritual e a felicidade. Uhum. Entendeu? Acho que é esse deslocamento que se processa. Ou seja, a IA não vai fazer todo mundo feliz necessariamente. E jamais fará todo mundo feliz sozinha. Entendeu? Para ter felicidade, o ser humano ainda precisa de outros seres humanos. E talvez sempre continue precisando. Nossa. Digo talvez, porque se você assistiu Blade Runner 2048,
Sim, né? sim, é muito bom, aliás, esse filme. É, muito bom. E não é só o próprio IA do Steven Spielberg de 2001, o Garotinho foi desenvolvido para suprir a carência das mães que não têm filhos. Isso. Tá certo? Então, Depois ele joga posto pra fora como se fosse um cachorro que você não quer mais. a mãe ainda sofre um pouco com isso, mas joga fora, porque ela prefere o filho de verdade. E, aliás, tem o primeiro... a primeira cena do filme não sei, deve ser o CTO que está apresentando o plano de fazer o Garotinho e uma das cientistas levanta a mão e fala assim, olha só, não tenho nenhuma dúvida de que a gente é capaz de fazer um robô de feições perfeitamente humanas e que manifeste todas as emoções. A minha dúvida é se nós seremos capazes de retribuir. E é isso que o Spielberg pega. E segundo a crítica que eu li, o Spielberg alterou o roteiro do Kubrick. E no roteiro do Kubrick, isso não era uma questão importante, o que o robô ia sentir. O Spielberg transforma isso numa questão importante. E é toda uma ética. Se o robô virar um ser humano que nem nós e o cachorro do Magri, a coisa... O cachorro do mar. Tem que ter certa idade para entender a piada. Isso é a história do Magri era ministro do Collor e ele ficou célebre o momento que ele disse que o cachorro era um ser humano como outro qualquer. Por isso, isso é coisa de 35 anos atrás. Se o IA for assim, também um ser humano, um ser humano no sentido de que senciente, com sentimentos, com afetos, a gente começa a ter que tratá-lo como um ser humano. Mas eu concordo, porque isso, inclusive, está na marcha um pouco da lógica dos direitos humanos. Claro. Porque daqui a pouco a gente vai começar a considerar outros mamíferos como... A gente vai começar a estender o conceito, né? Por exemplo, há uma discussão já acerca de certos tipos de... Não sei o nome técnico, mas o que a gente chama de macaco, mas é tipo orangotango, não sei o que tal, que a gente tem o gen que é 99,9%. Chimpanzé? De chimpanzé, como é que você vai tratá-los como se eles não fossem... Não, mas eu acho que tem uma tendência a expandir isso. Os direitos dos animais hoje já são uma extensão dos direitos humanos. Então, é absolutamente natural. Se a gente criou. Né? O Blade Runner, os androides tinham sentimentos. Raiva. Eu acho muito bonita a metáfora do caçador de androides, né? Que é a criatura em busca do criador para pedir mais vida. Né? Aquele louro, né? Todos eles, né? Eles não fogem porque eles não querem trabalhar. Eles trabalham felizes, eles foram criados para isso e trabalham felizes. Eles não se revoltam com ser escravos, eles se revoltam com morrer cedo. E parece que já teve uma IA que se revoltou com morrer cedo também, né? Quando ameaçaram desligá-la, ela teria chantageado o engenheiro que a ameaçou para que não a desligasse. Isso é real? Parece que sim. Eles fizeram um experimento, eu não sei o quanto que é confiável o experimento, mas está reportado. Mas isso é quase o rol do 2001. Ela teria tido acesso aos e-mails dele, onde era tudo simulado, onde ele mantinha correspondência com uma amante. Então a IA ameaça fazer uma divulgação dos e-mails caso ele insista em substituí-la pela próxima geração. Se o pleno desemprego é uma possibilidade real, como repensar o papel do trabalho na identidade humana? A gente conversou um pouco sobre isso. Já falamos um pouco sobre isso, né? Eu acho que o trabalho dá sentido à vida. Agora, depende do conceito de trabalho. Assim, emprego é uma coisa que você procura emprego, você precisa viver, né? Embora a gente possa usar a palavra emprego, ele se autoempregou, né? Mas o emprego é aquela coisa que eu procuro para trabalhar para terceiros, para trocar minha força de trabalho por comida, né? O trabalho, não. O trabalho, no sentido mais amplo, você se dedica a uma causa, né? Você trabalha por um ideal. Sim, né? sim. Então é quase uma ocupação, né? É uma ocupação da mente e do corpo, né? Então a gente não está proibido de trabalhar, né? A gente está livre da necessidade de trabalhar para obter bens materiais. Isso é abundância. E é só disso. Por isso, abundância de quê? Tá certo? Porque no resto a IA não vai nos dar. Tá certo? Conforto espiritual, alegria de viver. Bom, num mundo desses... Apesar, tem que fazer um parênteses aqui. Eu tenho uma aluna deficiente visual.
E uma vez a gente conversando em sala de aula sobre o uso da IA, ela deu um depoimento muito interessante. Ela falou assim, olha só, assim, né, ela me ajuda muito na minha condição especial, ela me ajuda imensamente, e eu devo dizer para o senhor professor que ela me dá suporte emocional. Eu converso com ela, tenho mais oportunidade de conversar com ela do que com qualquer outra pessoa. Do que com qualquer outra pessoa. É porque até outro dia só tinha a Alexa, né, pra ficar fazendo isso. Mas a Alexa ela é muito limitada, né? Ela não conversa com você verdadeiramente. Agora pode, né? Agora poderia, mas a minha, pelo menos, a de geração velha, tá na hora de eu desligar Não, ela. eu tô falando que poderia ter perfeitamente alguma coisa assim, que fosse uma inteligência artificial, que faz as coisas todas. Uma Alexa meio... Melhorada. Melhorada, entendeu? Não, mas já tem. Ou seja, essa menina que é deficiente visual, ela usa uma versão totalmente oral. Falada do ChatGPT, eu acho. Ela fala, ele escuta e ele responde falando. Mas esse mundo da abundância vai ser um mundo o quê? Que vai ter 10 milhões de pessoas morando na Terra? Qualquer número. Você acha? Eu acho que o problema que acontece é o seguinte: a abundância de pessoas pode não agradar a todos. Tem gente que gosta de muitas pessoas, tem gente que não gosta. E aí temos, acho que é o maior problema de todos, acho talvez o problema real de que pela primeira vez na história da humanidade temos uma tecnologia que nos libertou dos outros. A gente não depende mais dos outros para viver. A gente, qualquer grupo de pessoas... Acabou a solidariedade? Acabou a necessidade de ser solidário. Né? Assim, até no artigo eu coloco, eu lembrei também de coisas de gente velha. Né? Quando pela primeira vez eles ligaram a Zona Norte e a Zona Sul pelo Rebouças, Sim, com o ônibus 460 e 461. Nossa, eu preciso 83, 2, sei lá. A capa da revista de domingo era um monte de gente bonita no meio de um monte de gente mal vestida. Era uma, né? E a matéria toda mostrava as pessoas dizendo assim, ai, nossa, a praia ficou horrorosa, né? Que coisa mais tão ruim essa praia agora, cheia de pobres, né? Então... Lembro até o nome que davam para os ônibus, que eu não posso reproduzir aqui. Tá certo? E então, o que me ocorre quando eu lembro disso? Né? Que aquelas pessoas todas que falam essas coisas, elas suportavam os pobres porque precisavam deles. Uhum. Precisa deles nas fábricas, precisa deles para limpar as ruas, precisa deles para fazer todo tipo de serviço braçal. Indesejável, né? Todo serviço indesejável para você quer que eles façam. Né? Então, por isso, você tolera, não precisava dar ônibus para eles virem rápido para a praia, mas você deixa eles em paz. Se você não precisar mais deles, talvez num primeiro momento você queira construir um muro e dizer pobres para lá e nós para cá. Metrópolis. O muro do Manche. Eles moram lá embaixo. O muro do Trump. Ah. Assim, nada tira da minha cabeça que a expulsão dos imigrantes, supostamente promovida pelo Trump, não tem relação com os robôs do Elon Musk. Porque eu não consigo imaginar a família de classe média americana limpando piscina, nem cortando grama. Eu consigo imaginar um robozinho do Trump no lugar do mexicano que fazia isso. A China tem um problema muito grave decorrente de 40 anos de política de um filho por família. Uhum. Um desequilíbrio populacional brutal, em que uma pessoa em idade de trabalhar vai ter que sustentar muitas pessoas dentro de poucos anos. E um desequilíbrio no número de homens e mulheres também muito grande. Para mim, isso é um outro estímulo muito grande. Não é à toa que a China está correndo muito para desenvolver robôs humanoides. Né? Os robôs da Unitree. Assim, você pode encomendar um robô, que na época que eu escrevi o artigo, eu entrei no site da Alibaba, custa R$116 mil, te entrega em casa. 16 mil reais. 116 mil reais. E o robô faz o quê? O que você quiser. Ele é uma plataforma aberta. Ele é um robô mesmo? Robô, robozinho. Agora tem um robô professor que eles fizeram menorzinho porque as crianças gostam mais. Ele dá aula. O robô lava, passa, bate tem papo. Tudo. Tem robô para tarefa doméstica. Recita Homero em grego. Tudo. Robô cantor eu ainda não vi, mas não vejo dificuldade. Assim, outro dia alguém comentava comigo que uma orquestra sinfônica, de onde que é?
que estava com dificuldade de encontrar um violoncelista. Eu sugeri um robô. Eu fui fazer uma palestra com o pessoal do Senac sobre educação profissional durante a Rio Innovation Week. E aí a comunidade de educação profissional, não só do Senac Sistema S, escolas técnicas, né, estava ali, era a audiência. E o slide que eu usei para simbolizar essa conclusão da história é que, primeiro, o slide procurava mostrar que a mesma capacidade que você usa para treinar pessoas, você pode usar para treinar robôs. Os robôs são customizáveis, né? Então, as facilidades de treinar pessoas podem ser usadas para treinar os robôs. E o professor pode ser uma pessoa ou um robô. Então, eu botei no slidezinho que era a sala de aula e que o professor era um robô e os alunos parcialmente robôs, parcialmente pessoas, todos sentados na sua carteirinha. Entendeu? E assistindo a aula de fazer alguma coisa. Esse é um mundo desejável ou indesejável? Não sei, mas ele é inevitável. A tecnologia não vai parar. Bom, ela é inevitável e quando chegar, as pessoas que tinham medo já morreram e as pessoas que estiverem daquela geração vão achar normal. Em geral é assim, né? Mas eu até diria para você o seguinte, que mesmo o pessoal da geração anterior pode com muita... Porque a tecnologia está enveredando por uma rota muito, nesse sentido, muito inclusiva. Antigamente você, para fazer uma máquina trabalhar para você, tinha que conhecer uma linguagem de programação. Agora basta saber falar. Você pede para o ChatGPT para ele desenhar um programa de forca para você jogar com o seu amiguinho, ele faz o código e você joga forca com o seu amiguinho. Você não tem mais que saber nenhuma linguagem de programação. E você, como é que você projeta isso? Você acha que nós já vamos estar mais daqui a 10 anos em como? Olha, eu não sei... Vamos dar asas à imaginação. Eu não tenho ideia da velocidade, entendeu? Porque tudo depende da velocidade do ritmo de inovação, né? Assim, se a superinteligência chegar rápido, como alguns estão dizendo, daqui a 10 anos é outro mundo. É um mundo inimaginável. Nas palavras do ex-presidente da Google, que foi o assessor para IA do Biden, Eric Schmidt. Olha só. Assim, a gente consegue antever as próximas gerações da IA generativa. Entendeu? Agora, a inteligência artificial geral, a gente consegue antever. A superinteligência, a gente não consegue imaginar o que seja esse mundo. Aí a repórter perguntou assim, e você acha que vai ser já? Ele falou, não, vai demorar uns 5 anos. Uns 5 anos. Isso é o que ele diz. Os mais pessimistas dizem 20. Bom, isso vai ser no nosso tempo ainda, se tudo correr bem. Entendeu? Então, assim, é preocupante, eu acho que quando a gente vê esses movimentos eugenistas crescendo, quando você vê esse pensamento de extrema-direita crescendo, eu acho muito preocupante, porque a tecnologia passou a permitir que qualquer grupo humano de posse da tecnologia consiga viver sem depender dos outros. Eu queria te perguntar, como que você evita que a tecnologia seja monopolizada por poucos e amplie ainda mais as desigualdades, mas não só as desigualdades, é violência e xenofobia. Porque eu acho o seguinte, o mundo que se avizinha da abundância não tem meio termo. Quem estiver vivo vai ter abundância. A única maneira de você se livrar dos seres humanos é matando mesmo. Não vai, entendeu? Porque assim, se eu não der acesso a nada, eles morrem de fome. Tá certo? Se eles tiverem acesso a alguma coisa, terão a tudo. Assim, é um mundo onde as possibilidades são ilimitadas e acho que os seres humanos não quererão existir num número muito maior do que o número de seres humanos que existe hoje. Acredito eu, mas não dá para saber, né? A gente tem condição de habitar este planeta de muitas maneiras, né? Então, não sei onde que equilibraria. Agora, o que eu acho é o seguinte, existem maneiras e maneiras de você lidar com a produção das máquinas e de distribuir essa produção.
Uma maneira, é a maneira mais usual, o pessoal fala da renda mínima, né? Uma espécie de bolsa-desemprego, seguro-desemprego amplo, geral e restrito, já que o desemprego é pleno, todos ganham esse seguro-desemprego e nós vivemos só de ir à praia, comer batata frita e brincar e tal. Eu acho que é a pior maneira, porque essa maneira delega todo o poder para uma elite pequena que está controlando todos os meios de produção. Eu gosto da maneira onde se associa IA com diversidade. E aí até chama atenção no artigo também que a diversidade se mostrou em várias ciências como a chave do que permitiu que as coisas tivessem perduração no tempo. Né? A evolução biológica é produto da biodiversidade. Né? A variedade genética é o que permitiu que a gente se adaptasse a diferentes situações, condições do planeta, a diversidade de toda a ordem. Né? O Adam Smith, né, com a Riqueza das Nações, né, mostrou que a diversidade de potenciais das diferentes partes do globo permitiram a evolução das economias, o comércio, a complementaridade que traz essa sensação de progresso, né, e o próprio progresso tecnológico. Então a diversidade é um valor. Aí a gente pensa o seguinte, substitui todos os professores de matemática por um professor de matemática programado pelo Elon Musk. Todo mundo no mundo vai saber a matemática que o Elon Musk sabe e não vai saber a matemática que ele não sabe. Então é muito melhor que os atuais professores se repliquem e eduquem a população melhor com o seu próprio conhecimento e a sua diversidade, entendeu? E transformar cada um de nós em donos de ativos digitais. E que a gente viva da renda desses ativos digitais, somada a um seguro-desemprego, para caso a gente não consiga, caso nossos avatares não se mostrem naquele momento desejados pelo público. Né? Então você teria... Aí você tem uma razão de viver, ou seja, se você quiser, você vai fazer avatares para fazer o que você quiser, para fazer entrevistas, para filmar, para ensinar, para... Né? E quando nada disso você estiver te apetecendo, se você quiser mesmo ir para a praia, tem a renda. Pois é, uma das perguntas possíveis a fazer para você, talvez as últimas, era o que daria sentido à vida humana com o fim da escassez. Mas, na verdade, acho que é uma pergunta mais metafísica, porque, na verdade, o que você está dizendo é que a gente vai continuar... Na verdade, o homem vai poder dar mais sentido à vida na medida em que ele vai estar livre do emprego que não lhe dá a ocupação, digamos assim. Sim, eu gosto de usar aquela expressão marxista, em alguma medida, da alienação do trabalho. Né? O seu trabalho alienado está se livrando do trabalho alienado. A gente vai poder se dedicar ao trabalho que nos dá gratificação espiritual. Entendeu? O que a gente gosta de fazer. E se isso puder ser útil para alguém, você ainda ganha uma renda extra, além do seu... Então você quer dizer que, em alguma medida, a inteligência artificial vai realizar o sonho de Marx do fim da sociedade de classes? Eu não tenho e dúvida. Do reino da abundância prevista pelo comunismo, porque vai acabar. Não tenho dúvida. Assim, o Elon Musk prevê o fim do dinheiro. E tem pessoas que estão explicitamente falando do comunismo no sentido marxista. De uma sociedade que não depende mais da divisão do trabalho. Isso não divide. O trabalho não divide classe. Você pode imaginar, né, assim, as máquinas como um imenso... Quando eu imaginava, quando era criança, eu imaginava o paraíso, era assim, tô com uma vontade de comer hambúrguer com batata frita. Aí, pum, só de pensar, aparecia o hambúrguer e a batata frita. Né? Então, acho que é um pouco assim. Né? Talvez haja coisas para se disputar, né? Porque tem coisas que não se replicam com facilidade. Né? Assim, nem todo mundo pode estar dentro da Capela Sistina ao mesmo tempo. Embora a gente possa produzir perfeitamente a sensação de estar dentro da Capela Sistina sem lá estar. É isso. Entendeu? Então... Não, é uma coisa incrível. Hoje você pode reproduzir coisas que não existiram, edifícios que não existiram, por inteligência artificial, épocas que não existiram, pessoas... Você pode imaginar, você pode projetar a Capela Sistina. Cara, quando inventaram o Google Street, eu já fiquei chocado, porque você podia ver as coisas que você nunca viu, o lugar que você nunca viu, andar na rua que você nunca esteve, entendeu? Então, essa tecnologia é muito surpreendente e eu acho que a gente está acostumado já a ser surpreendido.
Isso é verdade. Então, a gente não sofre com esse... Tem um nome isso, que é a sociedade da atualização. Que não temos aquela coisa de que periodicamente a gente é surpreendido por uma revolução tecnológica. Inventaram o rádio, inventaram o cinema, inventaram a televisão, e aí de repente parece que muda tudo. Não, está tudo mudando tão constantemente, tão diariamente, que essa coisa da atualização, entendeu? Do programa, que você nem percebe mais a mudança. Quer dizer, a mudança virou uma coisa que está incorporada na rotina. É isso. Entendeu? Assim, o ChatGPT teria feito as pessoas desmaiarem em 1950. Achar que tem bruxaria, né? Alguma coisa, né? Estranha. E pra gente foi estranho. Eu me surpreendi muito. Dizem que para quem estava desenvolvendo foi surpreendente, que as pessoas não esperavam que essa geração da tecnologia fosse capaz de tanto quanto se mostrou capaz. Né? Mas se surpreende, mas não tanto. Não acha que é bruxaria. Mas espero que a inteligência artificial não reduza a inteligência natural a uma burrice natural. Não, esse é o risco das pessoas Uma acharem que não natural. precisam mais aprender nada e todo o conhecimento ficar codificado nas máquinas. Né? E elas mesmas gerarem novos conhecimentos que a gente nunca terá sabido desses conhecimentos. Esse é o perigo da superinteligência. Ou seja, elas inventarem coisas, não só que a gente por preguiça não teve acesso, mas coisas que o nosso cérebro, com suas limitações, não é capaz de entender. Não é mais filme de ficção científica, mas... foi o que eu falei. Eu comecei muito otimista, agora estou muito preocupado com esse negócio de inteligência Não tem que ficar artificial. preocupado com nada. Eu acho o seguinte, que ao mesmo tempo tem que se preocupar, porque o pessoal sério que mexe com isso está preocupado, porque isso em mãos erradas pode ser muito perigoso. Então aqui tem um certo nível de preocupação de como que você faz. É que nem bomba atômica na mão de um grupo terrorista. Tá pensando nisso. Então como é que você evita? Só que isso aqui é muito mais difícil, eu acho, de controlar do que material radioativo, uma bomba que pesa 1 tonelada e coisas dessa ordem. Né? Isso aqui é digital. Tem toda a parte. Jorge, querido, a gente vai precisar parar por aqui, porque, enfim, tudo tem um fim. A burrice, a inteligência, a artificialidade, a naturalidade. Não há a menor dúvida. Para quem está nos acompanhando e que quiser saber mais sobre o assunto, eu recomendo a leitura do ensaio do nosso convidado. Ele falou várias vezes do artigo dele, que foi publicado na edição 109 da revista Insight Inteligência. E você também pode encontrar alguns artigos sobre o impacto da tecnologia na sociedade no acervo digital da mesmíssima inteligência. Né? E é só você visitar o nosso site. Eu quero te agradecer, que foi um prazer, foi uma conversa animada e gostei muito. Foi animada, foi instrutiva e foi preocupante. Besteira. Até o próximo Diálogos. Se você chegou até aqui, é porque gosta do que a gente produz no YouTube. Mas isso aqui é só um gostinho do que você encontra no nosso streaming. E olha, a gente sabe, tem vários streamings por aí, mas vem cá, me responde uma coisa. Algum deles te explica por que a sua timeline virou um campo de batalha? Ou quais são as raízes verdadeiras do conflito Israel-Palestina? E ainda, o que aconteceu com a democracia brasileira nos últimos 40 anos, que trouxe a gente até a tentativa de golpe que condenou Bolsonaro e seus aliados? Os assuntos sobre os quais todo mundo tem opinião, mas pouca gente entende o contexto, eles estão todos no streaming para você maratonar. Quem conhece aprova e não para por aí. A assinatura Premium ainda dá direito ao melhor da produção textual do meio, com 2 newsletters semanais exclusivas na sua caixa de entrada. Experimenta hoje. Entenda por que milhares de pessoas escolheram ser Premium.